Olá, mulheres, bem-vindas ao workshop, o chamado A Essência Feminina. Hoje vamos tratar de um assunto que é bem importante, que são aqueles momentos que a gente passa uns perrengues, aquele vale escuro da alma, aquele momento que a gente não entende por que as coisas estão acontecendo de uma certa forma, e como é que isso vem, para quê, por quê, e como sair disso, porque é importante também como a gente vai sair desses momentos, não é só identificá-los, é uma ponta, mas como eu vou sair deles com um aprendizado, né, um ponto de cura, que é o mais importante. Bom, então, para a gente recapitular os nossos encontros, eles falam, eles são lugares para a gente trocar informações, são trocas de ideias e processos femininos que estão trazendo para a gente pontos que não deixam a gente avançar. Entendendo aqui que tem umas mudanças de paradigma a serem feitas, né? Como a troca de crença. Exemplo, eu não preciso fazer tudo sozinha. Então, por que essa noção, essa crença de que a gente tem que dar conta de tudo e tem que ser sozinha e tem que ficar exausta, né? Não, a gente pode mudar isso e pode ser mais leve. Então, é sobre isso. Até porque há muitos anos, centenas de anos atrás, não podemos falar assim, as mulheres eram vistas como deusas por gerarem a vida, por criarem a vida, então elas tinham pontos de posição dentro da sociedade que eram muito mais valorizadas, e depois veio nesse declínio. Então agora cabe a gente voltar a ter esses contatos, as trocas femininas deixam a gente nesses pontos de saberes, porque o que eu estou passando, a colega também está passando, e juntas trocando as ideias, a gente consegue ter uma evolução muito maior. Vou falar um pouquinho da energia Yin, que ela é muito importante em todos os nossos trabalhos, que é a base do meu trabalho. Então, trazer de volta para nós, para as mulheres, a essência da energia Yin, que é a energia feminina, no nosso dia a dia, no trato com a gente mesmo, com as pessoas, com o trabalho. Porque nós estamos no piloto automático, vivendo e trabalhando e agindo na energia masculina. A energia masculina é maravilhosa, eu amo a energia da ação, do movimento, da conquista, da visão prática e realista, nós precisamos dela. Ela é importante, mas não pode ser só isso. Quando a gente fica só na energia do masculino, a gente fica muito agressiva. A gente não ouve as pessoas, não ouve os filhos, os colegas de trabalho, não ouve a si mesmo o seu corpo. Então, a energia Yin, ela traz, ela é o princípio receptível, traz a intuição, o amor, é a energia que gera e mantém a vida, vida em vários níveis, não só vida filhos, mas vida projetos, vida você e vida ao redor, relações, emoção, nutrição, acolhimento, essa conexão profunda que a gente consegue ter, união, comunicação, sensualidade. Ela vem, a energia maior do Yin está na noite, no escuro, na lua, ao passo que da masculina é o dia, é o sol, é o calor. Então, entendendo isso, a gente entende o que nós estamos, como estamos pilotando, né? Qual é o nível que eu estou? E quando eu me desconecto da energia feminina, a gente perde a intuição. A gente perde a troca entre pessoas e as coisas ficam muito mais difíceis, ficam duras, é uma luta diária pela sobrevivência. Então, nesse sentido, então, pode ser mais leve. A gente consegue dar uma leveza sobre isso, trazendo esse retorno da energia feminina. Bom, falando então do nosso assunto, que são os momentos de vale. São períodos de intensa crise, é uma desorientação. O que é isso? É um momento que a gente se pega numa questão existencial, e é crucial para transformar o nosso momento para um ponto de evolução maior. Então, quando vem esses momentos, eles vêm realmente com dor. Infelizmente, eles são assim, porque a gente está perdendo alguma coisa. Algo em nós precisa ir, abrir espaço para uma coisa nova. Porque a gente já chegou num ponto da nossa evolução que precisa trocar as coisas antigas pelas novas. Então, aí vem esse momento. É um momento, é um período de transição entre o velho e o novo. É um limbo. É um negócio assim que realmente é complicadinho de passar. Eu já passei por alguns, e nem todos são tão intensos, outros são mais leves. Mas quando a gente percebe e entende, aí a gente consegue ter o domínio sobre o processo. Você se entende no processo, aí você ganha uma clareza, ganha uma direção. Não deve ser visto esse momento como algo difícil, infortúnio, porque ele é um chamado da sua alma, algo que você não está vendo, está ignorando e precisa ser visto. Precisa
da energia yin para conseguir entender isso. Por isso que eu trouxe o yin no começo da minha fala, que é a sabedoria, a intuição, a escuta, o auto-amor. Senão a gente vai ficar só julgando, só reclamando, e, né, eu quero sair disso, mas como sair disso? A gente só consegue sair depois do momento que a gente para de lutar contra, entende o aprendizado, e aí a coisa começa a clarear. Eu trouxe 2 pontos de vista para a gente entender. O ponto de vista da constelação sistêmica, ele diz que é um movimento profundo da consciência que nos convida a confrontar os emaranhamentos da nossa família. Então, quais são os padrões que nós estamos trazendo, estamos ativando aqui, que eram dos nossos pais, avós, antepassados, bisavós, a galera que veio lá de trás. Às vezes aconteceu alguma coisa lá no passado em que não foi vista e agora precisa ser vista, precisa ser curada. Então a gente acaba repetindo um padrão de alguém que veio lá atrás. Por quê? Porque estamos no sistema familiar. Entramos nele, fazemos parte. Então isso é o que a constelação diz. Mas existem outros pontos de vista sobre isso, sobre esse momento. Mas eles têm muita relação entre eles. Então por isso que eu trouxe mais de um ponto. Do ponto de vista da teosofia, é um convite ao renascer, renascimento do ser. E ele fala muito do deserto da alma, o deserto como um lugar árido, seco, sem vida, que é a hora que a gente está lá no fundo do vale, não tem, você não vê saída, é esse momento. Mas ele vem depois um alvorecer para o novo ser, que é você renovado, com novas formas de agir e pensar. E quais são os sintomas? Vamos avaliar sobre. Ele traz um isolamento e uma solidão. Ninguém me entende, é um sentimento de não pertencimento, é uma sensação de culpa, de incapacidade, é realmente uma dor profunda. Mas apesar dela, é necessário. Por quê? É um momento que você entra em contato com as suas dinâmicas internas. Senão a gente fica na vida e não percebe as coisas acontecendo. Trabalha e faz as coisas e volta, e não percebe que está acontecendo em você mesmo. Então, por isso que elas aparecem assim, com essa intensidade, para que a gente olhe e dê atenção para isso. Não sei se vocês já passaram por isso, mas pensem aí, houve já algum momento em que vocês tiveram algo assim, de repente não tinha consciência, agora começa a pensar, poxa, já passei por algo assim em certo momento na minha vida. Ele é um confronto com as suas sombras. É nesse vale que as dinâmicas ocultas vêm à tona. Então, aquilo que você não está querendo ver, emerge. A gente pode ser uma repetição de padrão, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um relacionamento difícil, pode ser uma depressão, pode ser uma doença, coisas que podem ocasionar isso daí. Ocasionar não, que podem vir trazendo isso. Muitas vezes isso só vem trazendo esse movimento. É também uma quebra de padrões antigos, é a noite escura, é uma força de desconstruir os padrões de comportamento do antigo eu. É um processo doloroso do morrer o velho para então emergir o novo, que é o ponto da teosofia. Traz um sentimento de impotência profundo, porque a gente se sente completamente impotente diante das circunstâncias. Esse é o momento de se render ao processo. Tipo, fiz tudo o que eu podia, não estou entendendo, me rendo, como é que é esse lance aqui? Me conta, porque eu não estou dando conta sozinha de entender isso daí. É o ponto do se render e ouvir a sua intuição. Aí as coisas vão começar a fazer sentido, que a gente quer controlar tudo. Esse é o ponto. E isso não há controle. Você entra numa situação emocional que, assim, a solução também está dentro. É daqui que vai emergir. A gente só controla, na verdade, nossos pensamentos e sentimentos. Isso a gente tem o controle e deve ter, para que a gente consiga ter uma ação melhor no mundo, uma vibração melhor. Ok. Por que isso acontece? Vamos lá. Por que a gente cai nessas furadas? Porque a gente está na vida para evoluir. Consciente ou inconscientemente, a gente busca essa evolução. Querendo ou não, estamos na vida para. E hoje a velocidade das coisas está muito maior. Então, a velocidade da evolução humana, do aperfeiçoamento pessoal também. E para isso, para essa evolução, é necessário
trocar a forma de agir e pensar, trocar os velhos padrões do passado, os velhos preconceitos, atualizar o aplicativo. O aplicativo celular atualiza o tempo todo. A gente também atualiza. É nesses momentos que são esses de atualizar, mas sem deixar o velho morrer, não atualiza. Então, por isso que dói. Aquele eu que eu conhecia antes, que agia dessa forma, já não serve mais para esse novo momento. Então, o que não serve mais vai sair. É nesse momento que sai. O que não ressoa mais com a sua vibração vai sair também. Mudei de vibração. Estou evoluindo na minha vibração, estou fazendo meditação, estou melhorando meus padrões vibracionais. O que não ressoa mais com essa vibração também vai embora. É sobre um ganhar e perder. Então, eu ganho mais tranquilidade no meu dia a dia, que eu estou meditando, mas com o meu padrão de vibração que subiu, coisas que não ressoam com isso vão sair. Mas é bom, porque são coisas que estavam te fazendo mal. Então, também tem o seu ponto positivo que a gente tem que olhar. E por isso que eu falo para a gente ver isso com mais leveza. Pode vir, então, através de perdas, né? Perda de trabalho, relacionamento. Pode ser, às vezes, um luto de uma pessoa que se vai. Pode acontecer. Pode ser um luto também. E aí a gente entra nesse momento. Aí eu trouxe um videozinho que ele é assim, super fofo. Ele tá na internet. Eu já postei ele algumas vezes. E ele explica bem isso daí pra gente entender. Vou compartilhar para vocês. Peraí. Estão vendo? Um bonequinho roxo? Ok. Universo, eu quero muito essa coisa nova. Espera! Por que você mudou tudo? Pra ter mais espaço. Mas eu queria coisa nova e o que eu já tinha antes. Eu queria ficar igual, mas ainda assim ter a coisa nova. Para conseguir isso, você precisa crescer para ser elegível. No seu caso, essas coisas estão te atrapalhando. Então eu removi o que estava atrapalhando. Eu escolhi o caminho mais seguro para você. Mas agora tá muito diferente. Eu quero voltar. Você quer voltar para como era antes? Quero. Tá muito assustador agora. Você pode ter a vida que você tinha antes. Você pode se acomodar ou parar de evoluir quando quiser. Mas você vai viver as mesmas experiências de novo e de novo e de novo até absorver todas elas. Vai seguir os mesmos padrões, ficar perto de pessoas com pensamentos que você não tem mais, reviver os mesmos sentimentos, temer as mesmas coisas e ficar travado pelo mesmo medo para sempre. Você não vai crescer nem expandir. Tem certeza que quer voltar? Agora que você falou isso? Não, não quero. Mas eu também não quero ficar aqui. Eu tô desconfortável. É claro que tá. Você tá entre 2 capítulos da sua vida. Você tá abrindo mão de coisas para ter espaço para coisas melhores e maiores. Você ainda tá no caminho certo. Mesmo que pareça desconfortável agora. Só relaxa. Você tá exatamente onde tem que estar. Universo. É muito fofinho. E é muito isso, gente, porque assim, estamos no. É desconfortável, mas é abrir espaço para o novo. É abrir espaço para o novo, para que algo mais incrível venha. Então o velho vai embora, mas a gente fica apegado. Então é nesse ponto que a gente se vê nessas doideiras aí que não sabe como se virar. Muito bem, vamos falar então dos pontos de cura, entendendo que isso acontece, que faz parte da nossa jornada, como a gente faz para fazer isso mais leve. A travessia pelo Vale da Alma é uma jornada profunda, que requer humildade, coragem. Então é importante se acolher, se respeitar, respeitar o seu processo, sem julgamento. Que quando a gente se culpa, se julga, fica muito mais pesado, a gente não vê a solução na nossa frente. É um caminho de evolução que leva à postura adulta. O que é isso de postura adulta? Uma professora minha, que ela é maravilhosa, me ensinou isso para sempre gravado na minha alma. A gente lida muito com as coisas a partir do ponto da criança birrenta, que é, eu quero do meu jeito, eu quero assim, eu quero assado. Mas a postura adulta, ela aceita as coisas como são e entendem que elas vêm para algo, ou para o aprendizado, ou para o nosso melhor.
Então, a postura adulta é encarar as coisas como elas são, assumir a autorresponsabilidade sobre isso, a minha parcela nisso tudo, porque se aconteceu é porque eu estava num ponto de evoluir, então por isso eu preciso deixar as coisas antigas irem embora e dói, mas fazer isso sem peso, sem julgamento. Eu acolho a minha criança ferida, eu me cuido. E aí, com essa energia do cuidar, que é a energia feminina, eu passo a fazer perguntas, porque as perguntas são pontos muito importantes. Aí já é uma ferramenta do Axis. Quando a gente pergunta, a gente deixa aberto as soluções. Então, a gente está mais suscetível a receber as respostas. O universo, ou Deus, ou anjo da guarda, o que vocês quiserem chamar. O que eu não estou vendo? Deixa eu olhar para isso daqui. Como pode ser mais claro? Eu não estou percebendo, eu uso isso o tempo inteiro. Eu falo, universo, eu não estou entendendo isso daqui. Como pode ser mais claro? Como eu posso, o que demanda ser feito para entender esse ponto que eu não estou entendendo? E de um jeito ou de outro, esse site vai vir com um sonho, com um pensamento, com uma intuição, alguém que te fala alguma coisa. Essas respostas vêm quando a gente está afinando o instrumento, afinando, ouvindo a intuição, isso vai vindo, a gente vai ficando cada vez mais hábil em entender essas coisas. E aí começa a ficar mais claro. Então, ok, olhar para isso com uma tranquilidade no processo, de um ponto mais distante. Eu gravei um vídeo sobre o ponto do observador, eu indico assistir. Ele está muito bom, ele explica certinho. É olhar a situação de um ponto mais distante. Então, eu estou aqui vendo a situação acontecendo, no meio da emoção a gente não consegue ver nada direito. Se eu olho do ponto mais distante, aí sim eu tenho uma visão maior, porque eu vejo aqui e vejo o entorno, eu vejo a solução. Então, olhar do ponto do observador me deixa com um pouco mais de tranquilidade para entender isso daí. E fazer isso com um alto amor profundo, maduro, consciente, reconhecendo suas dores, seus pontos de evolução, a transmutação para a próxima etapa. Subir a montanha e atingir o cume, porque já falam que é um vale, tá certo? Um vale tem a parte de baixo e sobe para o cume da montanha. Dessa noite escura, então, emerge uma força, uma profunda conexão com o fluxo de amor, com a sua autenticidade, com a sua essência e fluxo de amor. É, então, o renascimento para o novo nível de consciência e de realização pessoal. É no vale que a gente planta as sementes do próximo sucesso. Até coloquei isso num vídeo de chamada para o encontro. Como assim? É o momento que a gente consegue condensar energias para a próxima fase da nossa vida, que é o próximo sucesso. Eu trouxe aqui um desenho, né, de um sobe e desce, para exemplificar exatamente isso. Quando a gente está aqui no alto da montanha, no cume, a gente está tudo bem, tudo está acontecendo ótimo, tudo bem. Essa descida para o vale é que começa a trazer esses pontos de cura, e a gente não olha, a gente não percebe, a gente não vê, até o ponto que a gente chega na parte de baixo, que é o vale, que é o momento escuro da alma. Aqui a gente fica sem entender, fica questionando, não consegue ter as respostas, o que dava certo antes não dá mais agora, e é aquele momento mesmo de desespero. Mas, entendendo isso, desse ponto que eu estou falando, de uma observação, um auto-amor, as respostas começam a vir. Por que isso aconteceu? Qual cura que eu precisava ter aqui? Qual ensinamento que isso trouxe? E aí a gente começa a ir numa escalada de subida, onde fica mais claro para a gente o que está acontecendo. Aí você começa a entender, tá, era isso então, foi isso que aconteceu. Eu estava... Vamos usar um exemplo aqui da energia Yin e Yang, que foi o vídeo que eu gravei essa semana. Eu estava eu estava pilotando a vida na energia Yang. Isso aconteceu para eu perceber que a minha energia feminina é forte, é potente, e que eu preciso dela para a vida ser mais leve. Então, deixa eu me apropriar da minha energia feminina, da sensibilidade, do saber, da escuta, para eu equilibrar as duas dentro de mim. Não é sobre escolher, não escolho uma ou outra, prefiro uma ou outra, é equilibrar, porque as duas são necessárias. Então eu passo a equilibrar essas energias, aí é esse momento que a gente começa a subir esse vale. Começa a ficar mais claro, você começa a fazer o exercício interno. A gente vai errar de novo,
vai agir igual aquele sua postura antiga e vai se perceber, pô, acabei de fazer isso que eu já sabia que tinha que ser feito de outro jeito. Aí, ok, eu entendo, me respeito o meu processo, na próxima eu acerto. Aí acontece de novo, aí sim você acerta, aí você começa a subir, 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 subir e volta da parte de cima do seu cume. Isso acontece, esses altos e baixos, não é uma vez na vida, são vários, porque são vários assuntos que a gente tem para evoluir. Mas tem uma coisa muito boa, com o tempo eles vão ficando mais suaves, eles vão ficando menores, vão ficando mais rápidos, mais suaves e menores, porque a gente aprende a lidar com eles. Quando a gente aprende a lidar, entende, para de lutar, para de brigar, fica mais suave. Então o aprendizado pode ser mais leve. Então, é sobre isso o meu ponto de consciência. Como a gente faz para ser mais leve? E é possível, tendo essa visão, esse ponto de consciência, sim, dá para ser. Aí eu trouxe um exemplo de Jesus, como um modelo evolutivo, não do ponto de vista religioso, tá? Eu estou falando do ponto de vista gnóstico. Ele passou pelo deserto pessoal, de 40 dias, todo mundo sabe, né? Se fala muito sobre isso. É um período de enfrentar os próprios desafios internos, seus demônios internos, condicionamentos, hábitos, sobrevencer a si mesmo. Então, essa é a analogia do deserto que ele trouxe para a gente. E ele não foi reconhecido na sua cidade natal. O que significa isso? É a nossa família. Nossa primeira família é aqui na analogia, na sua cidade natal. A família vai estranhar que você está mudando. Nossa, você não é mais a mesma pessoa. Vão trazer dificuldades. Vão fazer você voltar atrás. Vão te colocar naquele ponto de dúvida para você voltar a fazer como você fazia antes. E aí isso também traz uma estranheza dentro da gente. Já perceberam isso? Quando você está evoluindo, você está aprendendo, você está seguindo um caminho, e aí a pessoa de casa, né, marido, filho, né, ou quem quer que more contigo, se você mora com os pais, eles olham para você e falam, nossa, você não é mais a mesma pessoa, você está estranha. Porque eu estou evoluindo, eu estou aprendendo, eu estou saindo daquele ponto em que eu fazia as coisas de um jeito, estou mudando. Então isso também é um elástico que puxa a gente para trás, para voltar para o velho padrão. Aí demanda a gente ter o quê? Força e de certeza de que, olha, estou fazendo esse processo com amor, estou no caminho certo, e se manter nele. Então essa analogia de Jesus não foi reconhecido na cidade natal é sobre isso. E quando ele fala que o profeta não será reconhecido, quando ele fala profeta, ele está falando sobre um símbolo, um arquétipo. É alguém que escolhe ver além, enxerga potenciais para viver melhor a sua vida. Então essas mudanças são para isso, para a gente enxergar potenciais para viver a vida melhor, mais plena, se libertando dos condicionamentos. Então, aí sim, essa analogia do profeta faz sentido. Então, assim, todos nós podemos ser essa pessoa que consegue enxergar além para viver a sua vida de um lugar mais pleno, mais leve. Então, só para a gente ter parâmetros de exemplo, sabe? Não é só com a gente que acontece. Acontece com todo mundo. Aconteceu com ele, né? Com o mestre maior. Então, também trouxe para a gente entender o arquétipo do deserto pessoal. Arquétipos são o quê? São símbolos que a gente pode, que nos ajudam a entender os caminhares da vida. Então, aqui o arquétipo do deserto pessoal relacionado a esse ponto. O que seria isso? Isso é da teosofia, tá? O sol, nesse deserto, ele representa a luz, a lucidez. É o que te mostra, leva para o caminho, te dá forças. A areia, as dunas, elas são aquele esforço necessário, a coragem que você demanda ter para vencer essas dificuldades internas. Então, é aquela luta contigo mesmo para conseguir e sair daquele desconforto, entender que esse lugar, ele é seco, ele é sem vida. No vale lá, no fundo do vale, ele é um lugar sem vida, ninguém te entende, você não entende o mundo, ninguém te entende. Mas existe, depois disso, terra fértil. E a gente tem que saber que é um momento momentâneo, aquilo vai passar. É importante nesse ponto se fortalecer com a sua essência, sem desespero, entendendo que sim, vai vir, a terra fértil virá. O oásis, nessa representação do deserto, ele diz para a gente sobre o refazimento, aqueles momentos que você consegue respirar.
Uma conversa com uma amiga que pode ser um ponto de colaboração, um vídeo que a gente vê sobre uma coisa interessante que vai conectar com o teu assunto, que te dá uma esperança, uma visão de que, nossa, vai dar certo, eu vou conseguir sair disso. Então, o oásis é aqueles momentos de pausa que você consegue respirar e se refrescar diante de toda essa tormenta, aquela segurança que está no caminho certo. As miragens, nessa analogia, são um ponto bem importante, porque eu, por exemplo, não tinha lembrado desse ponto até eu levantar o material para fazer nosso encontro hoje. E para mim foi um momento de muita clareza no meu processo que eu estou passando agora. As miragens são as ilusões da mente. É aquela barganha que a sua mente faz, que a mente mente para gente, e quer trocar as coisas para ser mais fácil. Não, vai por esse caminho, corta esse caminho que vai ser mais fácil. É a ilusão de que daquilo que você tem sobre você e que também as pessoas têm sobre você, dos seus papéis. Como é o caso que eu mencionei há pouco, as pessoas vão ficar te falando, nossa, mas está diferente, volta a ser como você era, porque você está num papel e de repente você mudou. Então, essa ilusão, ela causa um descontrole no caminho. Aí eu trouxe alguns exemplos para ficar mais fácil. O primeiro é esse do familiar que fala, nossa, como você mudou, está estranho. O outro, tô sem dinheiro, tô sem emprego, X, ou tô empregada, mas o que eu ganho não tá dando conta. E aí, de repente, aparece um trabalhoso milagre, uma proposta, alguma coisa que vem revestido de algo que, na verdade, viola os seus valores. Vem a ser uma relação abusiva, algo que viola a sua ética. Esse é um deles, dessas ilusões que podem acontecer aqui no caminho. Outro exemplo, eu estou carente, precisando de alguém. Aparece uma criatura lá de Deus perfeita que vai suprir aquela carência momentânea nossa. Mas ele é tóxico, te controla, te traz uma relação abusiva. Então, assim, não. Manter o nosso auto-amor é importante. Então, não nos deixar levar por essas situações que vão nos dar um ganho momentâneo, que, na verdade, estão tirando a nossa paz. Então, são ofertas de caminho fácil, uma barganha, uma migalha de atenção. Isso pode acontecer. E como a gente faz para identificar isso? Escutando o nosso sentimento, escutando a nossa emoção. Então, assim, é um caminho que, quando a gente está num caminho desse, a gente percebe angústia e euforia. Angústia e euforia são sentimentos que trazem aquele alerta para a gente, são as polaridades, né? Angústia e euforia. Então, estou eufórica demais, estou angustiada demais. Observa que esses são os pontos que podem estar revestindo aí uma situação de perda e não de ganho. A nossa postura interna, então. Entendendo que esse é um momento de refazimento, é não se vitimizar, não julgar e entrar no ponto do observador, se acolhendo com amor. Abrindo mão daquele controle sobre tudo, entendendo que a mudança é uma desordem. Para a gente reformar uma casa, tem que quebrá-la toda. Então, a desordem faz parte dessa mudança. Então, quando a gente se fortalece internamente, a gente se apoia. E aí, nesse apoio, quando a gente se fortalece internamente, a gente não necessita do apoio externo, porque nesse momento não vai ter, porque ninguém entende o nosso processo. Então, é um momento de a gente conseguir buscar esse amparo dentro da gente, amparo espiritual, busca por círculos femininos de troca, como fazemos aqui. Então, esses são lugares que a gente vai conseguir ter apoio, uma coragem para encarar esse momento, que é uma vastidão emocional. Não se culpar pelo que aconteceu. Esse é um ponto importante também. Muitas vezes, quando vem revestido, esse vale vem de uma perda de alguma coisa, de um trabalho, de um relacionamento, a gente fica se culpando. Não, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito diferente, se eu tivesse aceitado a situação, a gente fica se culpando. Então, assim, não. Quando a gente está se culpando, a gente está repetindo o mesmo padrão. É importante agora ter um auto-perdão, um autoconhecimento sobre si. Se ouvir o seu corpo, a sua espiritualidade, ter aquele ponto de ouvir a si próprio, intuição, e ter intervalos luminosos. O que é isso, intervalos luminosos? São coisas que vão te deixar
conectada com algo maior. Que pode ser, eu paro 2 minutos para olhar para uma flor, eu olho pela janela e eu vejo uma árvore frondosa, linda. Esses são os pontos de luz. Eu paro uns minutos para respirar, respiro profundamente para centrar minhas energias, alinhar os meus chakras. Então é importante ter esses pontos de luz no decorrer do caminho. De manhã e de noite, cara, você conseguir fazer durante o dia vai te ajudar bastante. Bastante, porque acontece muita coisa num dia, muita coisa. Se eu conseguir tirar 2 minutos para isso em momentos específicos do dia, fica mais leve, fica mais leve. E a gente consegue ter mais informação, mais intuição do que está acontecendo com a gente. Então, esses são os momentos de reconectar com o divino. Se abrir para novos conhecimentos, também às vezes demanda a gente conhecer um ponto que a gente não estava vendo antes. Então, por exemplo, metafísica, constelação, axis, meditação, conhecer as leis herméticas, a sabedoria hindu, o budismo, coisas que não estou falando de coisas religiosas, estou falando de conhecimento. Às vezes demanda a gente abrir para um novo conhecimento que tem muita informação valiosa ali que a gente não estava vendo. Cuide da sua energia. Esse é o último ponto que eu vou trazer aqui para a gente. A energia que a gente emite causa um campo vibracional ao nosso redor, eletromagnético. Eletro do cérebro, magnético do coração, eletromagnético, pensamento e emoção. E essa energia atrai e repele coisas. Então, se nós estamos na energia da culpa, a gente vai atrair coisas ruins. A energia da culpa, ela é 30 Hz, se eu não me engano. Cara, é uma das mais baixas. Ela te coloca numa situação de tipo, nada acontece de bom na minha vida, tá tudo errado. Então, por isso que não se culpar é muito importante. Não se manter nessa energia de vibração baixa. A vibração, ela é medida em Hertz, é físico isso, não é uma invenção. Você consegue medir, ela existe. A gente emite e recebe de volta, na lei da emissão e repulsão, atração. Então, isso é importante a gente saber. E quais são os sugadores de energia? Que tiram a nossa energia. Aqui eu vi esse post essa semana no Instagram, achei legal de trazer, para também trazer uma clareza. Os vícios, a negatividade, os alimentos processados também ajudam muito a manter a gente numa vibração mais baixa. Pensar demais, como a gente imaginou que pensar demais pudesse atrapalhar a nossa vida? Pois é, atrapalha, porque você não se ouve. Você deixa os pensamentos se atropelarem na sua cabeça, aquela pensamentosfera que fica te atormentando. Dormir mal, reclamar, viver do passado ou viver no futuro. Nunca está no presente. Sendo que a vida acontece hoje, a vida acontece agora. Nós só temos o hoje. Temos esse momento. Então, que estamos aqui agora, às 20h46, que estejamos inteiras aqui. A nossa mente, o nosso coração esteja no mesmo lugar. E não a gente esteja separado. O coração, a cabeça num lugar, o corpo está no outro, sabe? Sujeira, desordem no ambiente também causa, é um sugador de energia. Excesso de trabalho, trabalhar demais. A gente já ouviu sobre isso algum dia na vida? Não. Sempre foi trabalha, 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 trabalha. Que é a única coisa que, né? Não, excesso de trabalho também é um sugador de energia. Desconexão com a natureza, então, o que eu falei da flor, da árvore, é muito importante. Passou um pássaro no céu, observa, ouve o pássaro, observa, olha, isso faz diferença, isso é a sua reconexão com a natureza, sem ter que ir para a floresta, sem ter que ir para o parque, no seu dia a dia mesmo. Olhar para o céu, ver aquele céu azul lindo, né? Mesmo que esteja chovendo, a chuva também nutre a vida. Então, entender essas conexões com a natureza vai deixar a gente também mais conectado conosco. A gente não descansa. A gente trabalha, trabalha, trabalha e não descansa. Não tem momento para nós. Isso também é um sugador de energia. O estresse, o excesso de telas, sedentarismo. São coisas que causam esse movimento de roubo de energia na gente. Então, de conteúdo era isso que eu tinha para trazer. Um pouquinho de luz aí sobre os processos.
Queria saber se alguém quer comentar, fazer algum comentário, se sentir à vontade também, se não, tudo bem. Se quiser comentar alguma coisa, eu liberei os microfones. Débora, você sente alguma coisa para falar? Você que está mais tempo no processo? De fato, essa questão de você se sentir assim, perdida, isolada, é como se não houvesse mais nada além daquele seu sofrimento, né? Então, quando você atinge aquele nível do fundo, é uma coisa bem louca, né? Porque parece que realmente você vai enlouquecer, né? Porque só quem já passou por isso ou passa por isso sabe o quanto se leva tempo para você poder se restabelecer e você entender, mesmo você não estando bem, você adquire ferramentas, seja através da sua fé, seja por qualquer ideologia, pessoas também, porque as pessoas também são importantes para esse seu processo evolutivo aí, de você entender e aceitar também aquilo que está acontecendo com você. Então, levou-se muito tempo para mim poder entender o que era um vale, né? Mas com o caminhar das coisas, com o aprendizado, com aquele momento de, vamos dizer assim, né? Agora eu vou tentar me recuperar, me recompor para poder começar a sair disso. Então, é um processo bem, bem doloroso, mas eu acho que agora, com o passar do tempo, eu fui conseguindo sair um pouco disso. Fiquei um pouco naquele raso, sabe? Naquela ilustração sua do vale mais raso. Então, isso fez sentido para mim, porque é exatamente isso, porque quando você se vê totalmente afundado num momento, e onde você aprende algumas ferramentas que te ajudem a reagir, então você vai tirando aquele vale profundo e vai saindo, vai demonstrando aquele vale mais raso, então vai ficando mais fácil, aquilo que você falou, vai ficando um pouco mais, menos duro para você, né, então fez todo sentido para mim. É muito bom entender que, assim, não estamos ficando loucas, né? O mais importante, né, porque por mais que você sabe, por mais que às vezes fala, será que eu tô? Mas não, a gente sabe que a gente não tá, mas ao nosso redor conspira para quê? Conspira como se você fosse, né, então é difícil, quem tá do nosso lado, seja no trabalho, seja em casa, é um entendimento que eles não entendem, as pessoas não entendem isso. Então, a gente vive realmente numa situação onde praticamente quase que depende de você, para você poder reagir a tudo. A gente fica isolada, né? A gente fica isolada na situação. Porque ninguém ao redor está passando por isso, só você. E se a gente não tem esse entendimento, entra em depressão, entra em situações piores, que vão deixar a gente numa situação pior do que isso ainda. Então, assim, às vezes não é necessário, com um pouquinho de conhecimento, entendimento e troca, a gente vai entender que, assim, outra mulher também está passando por isso, e faz parte do processo. Não é que eu sou a azarada da parada, nossa, porque só comigo. Não é. Não, existem uns absorvem de uma maneira, outros, assim, é como se realmente, no sentido literal, é como se fosse morrer mesmo. Tem pessoas que acham que vão morrer por estar assim, que não tem uma alternativa, não existe uma alternativa. Só que a gente, é como eu disse, a gente aprendendo algumas ferramentas simples, parar para respirar um momento, você toma um copo d'água,
para você poder oxigenar um pouco, você vai meditar, você sai daquela zona, sai daquela linha de frente, você muda um pouco o pensamento, então isso já te faz você enxergar de uma outra forma. Não é fácil, não é fácil, mas é possível, é possível. Justo. É isso, muito bom. Obrigada, meninas. Obrigada por comparecerem aqui hoje. Vou deixar o vídeo disponível para o pessoal que não pôde estar assistindo gravado. E aí, na próxima semana, a gente se vê novamente com outro tema interessante. Obrigada, Cleusa. Obrigada, meninas. Obrigada, Débora. Obrigada, Cleusa. É um prazer conhecer vocês, viu? A Dani, você quer compartilhar alguma coisa? Se quiser, a gente ainda consigo falar um pouquinho? Claro, por favor. Então, obrigada, Débora. Eu estava aqui, quando você falou, né, dos nossos altos e baixos, do que a gente consegue conquistar, das lutas que a gente passa, eu consegui vir assim na minha mente, né, tudo que eu passei há 5 anos atrás, né. Eu saí de um relacionamento totalmente abusivo, fiquei 28 anos nesse relacionamento. Uau. E desse relacionamento eu tive uma filha, né, graças a Deus ela tem 17 anos hoje, e a gente, assim, eu cheguei em casa num dia e falei assim, eu não quero mais essa vida para mim. E eu já tinha construído, eu tinha meu carro, tinha minha casa, 28 anos, né, de convivência. Sim. Aí eu falei assim, não quero mais essa vida para mim. Peguei minha filha, saí de casa naquela noite, coloquei minhas coisas dentro do carro e fiquei embaixo de uma árvore. Olha só. E falei, Senhor, para onde eu vou? E eu falei, eu não quero essa vida para mim, não mereço isso. Fui para debaixo de uma árvore com a minha filha, com a roupa do corpo, com a roupa dela, com as roupas que a gente conseguiu tirar de casa. E eu falei assim, para onde eu vou? Aí, nesse momento, que eu estava embaixo dessa árvore, minha filha tinha 12 anos nessa época. Minha irmã me ligou. Adene, está tudo bem com você? Eu falei assim, não, Gi. E aí eu comecei a chorar. Aí ela falou assim, vem para cá, vamos conversar. Aí Deus me mostrou um lugar para mim ir naquela noite. Eu não tinha um lugar para mim ir, porque eu não podia ir para a casa da minha mãe, que a casa da minha mãe era muito perto de onde eu morava. Sim. E ele ia lá, porque ele era um homem agressivo. E eu fui para lá. Nesse para lá que eu fui, se passou 5 anos. Eu consegui, nesse intervalo, com muita luta, não foi nada da noite para o dia, consegui. Fiquei 1 ano na casa da minha irmã, com a minha filha, não voltei mais para minha casa, deixei tudo para ele, tudo que a gente construiu junto eu deixei para ele. Fui para a casa da minha irmã, fiquei 1 ano com ela, depois saí da casa da minha irmã, fiquei 1 ano na casa da minha mãe, porque aí ele já estava mais controlado, aceitou a separação. Depois que eu fiquei 1 ano na minha mãe, eu aluguei um apartamento para mim, eu só vim para dentro desse apartamento com a minha cama, a cama da minha filha e as minhas roupas. Quando a gente ia para almoçar, a gente pedia comidas do iFood para comer. Porque não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. E hoje eu tenho minha casa toda imobiliada. E aí eu vejo, né, como que quando você começa a buscar, a entender dentro de você o tanto que você é capaz. A sua fortaleza, né? A nossa fortaleza, como que a gente é capaz de começar do zero? Porque eu comecei do zero. E hoje tem 5 anos que a gente está separado, a gente conversa tudo, mas ele no canto dele, eu no meu. E a gente hoje está super bem, né? Eu e minha filha, a gente tem prazer de chegar em casa, coisa que a gente não tinha prazer antes de chegar. E hoje eu voltei a estudar, eu me formei em auriculoterapeuta. Que legal. Estou terminando minha faculdade de terapias integrativa. Então, quer dizer, você foi se descobrindo, eu fui descobrindo coisas que tinha dentro de mim, que com ele eu não conseguia ver. Tá vendo? Que máximo. Isso, quando você entra nesse ponto de eu não aceito mais. Exatamente. Eu não aceito mais isso. Que se você continuar aceitando, nada disso ia acontecer. Você ia continuar sofrendo, não ia se formar como você fez, não ia ter sua própria individualidade, independência.
Então, assim, as relações, elas são feitas para que a gente consiga viver bem, não para ser propriedade de alguém, né? É para completar, um completar o outro. Todos somos falhos, falhas vão existir, né? Não somos perfeitas, os homens também não são, mas os relacionamentos servem não para nos completar, mas sim para a gente viver juntos e crescer juntos, né? Crescer juntos e conseguir evoluir com as suas próprias falhas e tal. Então, quando acontece isso, ele acaba sendo abusivo, então não adianta estar junto, não tem porquê, vai se machucar, vai só se machucar, né? Então, veja, você passou por um vale muito gigante na sua vida, uma experiência que foi, assim, um ponto de transformação. Dolorosa, né? Dolorosa. E é esse ponto que eu trago para falar que, assim, existem coisas assim, menores, que acontecem o tempo todo com a gente. E a gente não percebe. Então, às vezes, a coisa que passa por 2 meses, coisa que passa por 6 meses, mas passa, e a gente não vê, não nota, não percebe. Então, quando a gente toma esse ponto de consciência, fica mais leve, mais fácil. Senão parece que a vida é só luta, 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 luta. E não é. Existem momentos que você respira, que você está tranquila, que você conquistou alguma coisa, que você conseguiu vencer uma coisa dentro de você, um jeito antigo que não serve mais, que é o começo do conteúdo. Algo velho tem que morrer dentro de mim. E quando morre alguma coisa dentro da gente, dói. É um momento que dói, é dolorido. A gente não assiste nos filmes sempre, né, que as pessoas, vamos falar em ficção, né, transformou o corpo e trouxe uma forma mais forte, sei lá. O cara passa por uma dor tremenda para aquilo acontecer, né, e a gente também passa, em momentos diferentes, coisas diferentes, mas a gente passa. Então, também isso é importante, a gente trocar essas informações, para que fortaleçam umas outras. Nesse sentido. Certo? Certo. Muito obrigada pela sua fala. Muito obrigada, meninas. Débora, obrigada. Obrigada, Cleusa. Obrigada, Denis, por hoje. Foi muito ótimo. Foi muito ótimo o nosso papo. Foi bom hoje. Trocar a sua abordagem. Essa abordagem sua hoje foi, assim, foi bem oportuna, viu, Cleusa? Muito obrigada. Para mim também. Eu vou te falar que eu estava precisando desse conteúdo. Esse conteúdo foi, assim, fantástico. Os outros também foram, né? Mas, em se falar num vale... em vale, né, é um tema bem sensível para todas nós, né, que vivemos nessa luta toda, né, toda essa luta, né, essa sofrência, assim, que faz parte, mas, assim, alivia, esse papo alivia. E isso mostra como que a gente consegue, onde a gente depende da gente também, para a gente poder se reerguer, como a nossa colega Denis aí fez, né, porque só quem passa sabe, né? Sabe. E, às vezes, meninas, a gente fica... Tem pessoas que passam 10 anos num processo desse e não percebe, repetindo os mesmos padrões, sabe assim? E, assim, só falta consciência. Mas sabe, Cleusa, eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês, assim, curta, mas eu não tinha dimensão do que era estar no vale. Eu não tive. Eu só fui ter essa consciência de 2 anos e meio para cá. Eu não sabia o que era. Eu não entendi o que era. Mas hoje eu tenho a consciência do que foi, entendeu? Eu tenho. Hoje eu já sei o que significava aquilo. E hoje, com essa conversa, eu acho que aquelas ilustrações também, eu acho que deu vamos dizer assim, clareou mais ainda. Clareou mais. Porque a consciência vai abrindo camadas. Nunca de uma vez. Abre uma parte. Aí, numa outra vez que você vê esse conteúdo, abre outra parte. Aí, uma vez você vai passar por uma situação, aí você vai abrir outra parte. O que a gente tem que ter na nossa consciência, Cleusa, é que nós não sabemos de tudo. A gente não sabe de tudo, entendeu? Exato. Então, essa 1 hora que a gente bateu um papo aqui,
ela abriu outras, realmente, ela trouxe outras camadas aí. Outras camadas. Então, isso é muito importante. E depois que houver o vídeo gravado por completo, já tudo certinho, aí sim, aí eu vou ter realmente uma definição, assim, uma dimensão disso tudo que a gente conversou, entendeu? Isso vai ajudar mais ainda. Né? Para mim também é assim, quando eu vejo um negócio que me interessa muito, eu assisto depois de novo gravado, aí eu vou pausando, aí eu volto. Eu falo, é isso mesmo que ela falou? Não é tão simples, eu não tinha notado. Às vezes, um vídeo, para mim, ele dura 6, 7 horas. Eu sou assim. E fora as anotações, entendeu? Não é simplesmente um vídeo construído, não. Ele exige muito mais da gente poder raciocinar e pensar o conteúdo passado, entendeu? Então, isso vale a pena mesmo. As pessoas precisam ter essa noção de que há uma necessidade de você poder abrir mais esse leque aí de cada informação passada. Exato. Eu sinto para mim assim, o aprendizado cola em mim quando ele vira visceral. Quando eu sinto minhas entranhas, assim. Aí eu aprendi. Primeira vez que eu ando em contato com uma coisa, eu não aprendi. A segunda vez, eu posso... olha, eu já vi isso. Aí eu tenho que anotar, para eu poder gravar. A hora que eu passo por uma também situação, sou assim. Aí é a hora que eu aprendo. Porque aí vem do corpo, assim, aí cola. Era isso. Aí eu aprendi. Mas é importante isso. Se faz sentido, vezes, né? Se isso faz sentido em determinados assuntos, alguns temas, a gente tem que voltar. Você tem que absorver, você tem que interpretar. Faz sentido para você? Então, aquele momento, enquanto não fizer sentido para você, pelo menos eu sou assim, eu não saio daquilo. Então, eu já passei 3 dias com um podcast de 55 minutos em 3 dias, para você ter uma noção de tão enriquecedor que é. Então tem muita coisa boa aí hoje desse trabalho que foi feito aqui, que onde vai ser bem mais produtivo, entendeu? Eu já estou sentindo isso, eu já senti isso. Reverberar, né? Reverbera na gente. E vai trazendo consciências, vai trazendo cura. Claro, e é importante, muito importante isso. Muito bom. Mais algum comentário? Tem mais que pôr alguma coisa? Tá tudo certo. Tudo certo. Não, assunto sempre tem, né? Sempre tem, né? A deles, comentar mais alguma coisa? Por hoje só, já adquiri bastante conhecimento aí com vocês hoje. Que bom. Depois você pega no gravado, igual a Débora falou, e vê os meus antigos. Nos meus vídeos anteriores, eu tenho vídeos pequenos no Instagram de 7 minutos, 10 minutos, mas tem no YouTube esses encontros completos, que a mulherada fala, comenta, e é bem enriquecedor. Tá bom, então. Tá? Tá certo. Joia, meninas. Ótimo. Beijinho. Beijinhos para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.